Primeiro, eu queria dizer que é um grande prazer estar aqui, debatendo uma coisa que me é muito assim, agradável. Construção de políticas educacionais a partir de congressos participativos. Um congresso de educação que, infelizmente, no Rio de Janeiro, a gente tem pouquíssima experiência. Eu digo para os meus companheiros aqui que eu participo de congressos de educação no Brasil inteiro, mas eu não tenho tanto prazer, porque eu nunca existe um no Rio de Janeiro que eu sou convidado, porque não existem os congressos e as construções coletivas no Rio. Isso é uma raridade. Quando isso aconteceu no Rio, nós fizemos 2 congressos de educação organizados pela sociedade civil, num governo tampão da Benedita da Silva, naquele tempo que o garotinho saiu candidato a presidente. Nós conseguimos organizar o primeiro Congresso Estadual de Educação do Rio para construir o Plano Estadual de Educação. Depois veio a Rosinha, a mulher, né, inelegível, graças a Deus agora, e não deu continuidade àquilo que nós começamos a construir coletivamente. Então, a minha fala aqui vai ser uma fala do ponto de vista da organização da sociedade civil, particularmente no movimento que eu participo, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e um pouco do meu olhar como coordenadora de pedagogia de uma universidade no Rio de Janeiro. Eu participei da Conferência Nacional de Educação Básica em 2008, foi a primeira chamada, né, do governo federal junto com a sociedade civil, ainda muito incipiente, houve muito pouca participação naquele congresso em Brasília, que foi o primeiro, né, depois de 8 anos de governo quase, enfim, já estávamos lá no 2º mandato, e era uma reivindicação da sociedade, desde o início do governo, que nós fizéssemos o congresso, que a instância dos congressos de educação fosse a instância de construção das políticas de educação. Por que a gente afirmava isso e os movimentos sempre afirmaram isso? Porque a gente entende que política educacional tem que ser política de Estado e não de governos. Porque política de governos vem e passa com os governos. Se nós construímos políticas de Estado, estas políticas, independente do governo que chegar, a gente consegue que elas continuem nos seus processos. Porque a gente entende que um processo, né, que começamos na educação, durante 4 anos que a gente vai desenvolver esse processo naquele governo, a gente não dá conta de poder avaliar aquela política se a gente não tiver uma continuidade daquela política. Aquilo que a gente mais tem no país é a descontinuidade das políticas públicas. E isso é muito ruim para a educação. Então, desde o início, nós queríamos, de fato, a Conferência Nacional de Educação ou o Congresso Nacional de Educação que pudesse dar conta da discussão da problemática educacional em todos os níveis de ensino, para que o governo, a partir desse congresso, dessa conferência, pudesse organizar, junto com a sociedade, um plano de educação. Porque a experiência que nós temos do plano que está em vigor e que se extingue, né, agora, no final desse ano, é ruim. Por quê? Porque a principal questão do plano foi vetada, né, que era o percentual do PIB, de 7% do PIB para a educação. Vocês devem ter acompanhado isso. A gente primeiro construiu, né, nos movimentos, uma proposta de plano que foi debatida no Congresso Nacional de forma muito complicada, que o plano da sociedade não foi o plano aceito, de fato, pelo Congresso Nacional, mas mesmo na negociação, que nós tivemos um avanço, que foi o percentual do aumento do PIB para a educação, esses avanços, os avanços que diziam respeito ao financiamento da educação, foram vetados lá no governo Fernando Henrique, e no governo Lula não teve a coragem, no meu entender, de derrubar aqueles vetos ou de assumir, de fato, a educação como prioridade. Então, nessa conferência que aconteceu agora, da 2ª, porque o CONEB de 2008 tirou como uma das principais propostas a elaboração do plano a partir de uma conferência nacional de educação, e não só de educação básica. Isso aconteceu esse ano, em abril desse ano,
eu ajudei a coordenar, a organizar a conferência no Estado do Rio, e a gente teve um avanço, sim, na participação. Mas esse avanço ainda é muito, enfim, é um avanço, mas não é o suficiente. Por quê? Porque, basicamente, a conferência ficou a cargo do governo do Estado. Por mais que nós estivéssemos na organização da conferência, os movimentos, os conselhos, representantes de pais, que a gente ainda vê muita dificuldade de participação dos pais e de outros movimentos que não sejam aqueles da educação propriamente ditos, a gente viu que as decisões tomadas até na coordenação estadual eram atropeladas pela própria Secretaria Estadual de Educação. Isso foi muito ruim para o Rio de Janeiro, no sentido do avanço na participação, na construção do Estado. Mas, enfim, ainda assim, a gente acredita que o que a gente conseguiu na CONAI, e o documento final, vocês já podem acessar na página do MEC, que esse caderninho aqui já é o documento final da Conferência Nacional de Educação, que aqui o Congresso de Suzano tentou, sistematizou, porque não era possível esse documento tão grande nesse momento, mas vocês podem acessar o documento na íntegra na página do Ministério da Educação. Então, na conferência, nós trouxemos alguns avanços no que diz respeito, não sabemos ainda agora como vai ficar o texto final, né, que a Elisete depois vai dar até um informe sobre isso, mas o que nós conseguimos construir em termos de políticas públicas com a conferência, embora não seja, por exemplo, aquilo que nós determinávamos, era o 10% do PIB, né? Existe o compromisso do 10% do PIB até 2014, quer dizer, existe a vontade, o desejo e a discussão lá na CONAI. Não sabemos se isso de fato acontecerá. O que sabemos é que é fundamental, quando a gente discute acesso, permanência e qualidade e sucesso escolar, que até foi trabalhado o que é o sucesso, né? Que o sucesso não é simplesmente quantificar, e aí entra a discussão das avaliações, que nós nos colocamos absolutamente contra as avaliações que são feitas para estigmatizar escolas, que não é assim que se faz a avaliação, para dizer que essa escola é ruim, o IDEB dessa é ruim, o outro é bom. Não é dessa forma que se faz a avaliação, muito menos para dizer o que é bom, o que é ruim, porque a gente sabe também que o resultado do IDEB não necessariamente traduz a história, a vivência e a luta dos educadores dentro daquela escola. A gente sabe muito bem que escolas com IDEB muito bom exclui, não deixa os alunos considerados, né, entre aspas, os que não conseguem sucesso, ou os que são marginalizados da sociedade, sequer entrar. Por isso a gente já sabe que muitas escolas com IDEB, né, considerado um bom IDEB, na verdade é uma escola que de antemão exclui a entrada de determinados alunos. Então isso não é avaliação, então isso também foi condenado na CONAI. A gente conseguiu, também na CONAI, discutir a questão da gestão democrática, e que eu acho que isso é fundamental, e o avanço, e que precisa a legislação também caminhar, em relação à eleição de diretores de escola, que eu vi hoje pela manhã, que existe a proposta que a Suzano estabeleça essa como uma política. Nós já temos isso no Rio de Janeiro, e eu queria fazer um pouco um contraponto, porque nós estamos também construindo, junto com os diretores de escola, o que é esse processo de gestão democrática, num curso, numa parceria com o Ministério da Educação, e que é interessante, por um lado, mas que também tem coisas complicadas. Vejam, se a gente aprova na Conferência Nacional de Educação o princípio, aliás, ele já existe, o princípio constitucional da gestão democrática, e a gente tem prefeituras onde os diretores são indicados, né, aqui parece que é essa a realidade. No município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, também é essa a realidade, onde eu atuo nesse curso de capacitação
para gestores. Então, os diretores de escola chegam para mim num debate sobre as concepções de gestão democrática, organização dos conselhos de escola, dos grêmios estudantis. Bom, mas por que a gente está discutindo isso aqui se a gente não tem autonomia? Se nós somos indicados e o Ministério está patrocinando um curso de pós-graduação para os gestores para discutir a gestão democrática que eles, por serem indicados, não têm condição de implementar, mesmo acreditando. Olha a contradição que a gente está vivendo. Então, essa é uma questão que a gente tem que avançar na legislação, né? Nós não temos, porque o princípio está estabelecido na lei, mas diz o princípio da gestão democrática na forma da lei, e uma lei complementar até hoje não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Está engavetada, né? Está no Senado, tem várias propostas para eleição de diretores, eleição de reitores, enfim. A gestão do sistema, né, e de seus pares democrática, e a gente não tem essa lei complementar. Então, acho que isso tem que ser um avanço a ser conquistado ainda no Congresso Nacional. O que não impede, e essa é a diferença do Rio de Janeiro, por exemplo, que as cidades e os estados possam realizar eleições. Já que o Superior Tribunal Federal deu como inconstitucional, a pedido do governador Garotinho no Rio de Janeiro, porque não queria fazer eleição, a consulta, que nós chamamos no Rio de Janeiro, uma consulta pública, porque existia tradição na cidade e no Estado, isso foi uma conquista da greve lá dos anos 80, que os diretores sempre foram eleitos na cidade do Rio de Janeiro, né? E o governador na cidade e em algumas prefeituras e no governo do Estado. Aí o governador, como não queria fazer, ele chamou a lei de inconstitucional, entrou com uma arguição da inconstitucionalidade e usou a justiça para dizer que ele não podia fazer eleição. Então, a gente viveu no Rio o contrário do que Suzano está vivendo, né? O que a gente considera muito positivo para cá. Mas a gente todo governante pode fazer a consulta e respeitar aquilo que a comunidade está dizendo, que deve ser o diretor, a diretora da escola. Então, esse não seria um impeditivo para que essa política, essa construção do Rio continuasse a acontecer. Eu queria levantar algumas problemáticas, né? Eu estou aqui para trazer mais problemas do que soluções, do que é que a gente está vivendo. Porque eu acho que a gente fazendo um bom debate sobre os problemas, a gente consegue coletivamente encontrar soluções, que eu acho que isso que Suzano está buscando. No Rio, quando a gente discutiu, o ensino fundamental lá é municipalizado, diferente de São Paulo. Então, porque o Rio foi capital, nós temos uma rede municipalizada de aproximadamente 1.150 escolas municipais. É a maior rede da América Latina, municipalizada. Então, nós já temos, há algum tempo, as crianças de 5 anos, de 6 anos, incorporadas à rede municipal, né? A rede de ensino fundamental, porque era o antigo CA, classe de alfabetização. Então, nós não vivemos na escola pública do Rio a antecipação, como está se dando nas escolas particulares, do ensino fundamental para crianças com 5 anos, 5 anos e meio, que isso está acontecendo na rede privada e muito seriamente, e de forma muito complicada. Por quê? E aí eu estou falando agora com a visão da coordenação de curso de pedagogia. Minhas alunas fazem estágio nas escolas privadas, porque a gente não consegue fazer convênio de estágio com escolas públicas, porque a prefeitura não permite, né? Utiliza uma série de burocracias para impedir que os estudantes de pedagogia possam entrar nas escolas para fazer estágio de formação. Isso é a coisa pior que a gente tem no Rio de Janeiro, porque nossos alunos não veem a realidade, a gente tem que fazer outros artifícios para ver a realidade da escola. Então, no Rio, a gente tem o ensino fundamental, com 6 anos, já uma realidade na escola pública.
para além da discussão, da discordância que eu tenho do encaminhamento que a própria Secretaria Municipal atual está fazendo, eu acho que a gente não tem essa problemática da antecipação no município. Mas na rede privada isso é muito sério. Então, a gente está vendo crianças com 5 anos, já no primeiro ano, e já alfabetizadas, né, entre aspas, com pais, com professores, com coordenadores, dizendo, não, a criança tem que estar no primeiro ano alfabetizada e ponto, e as crianças já ficam sentadas 4h30, na escola, com trabalhos de casa, com pesquisa e com tudo que uma criança não deveria estar fazendo, porque uma criança deveria estar no parquinho, como a Sônia disse hoje, né, que ela está tentando trazer para as escolas de educação infantil. Então, eu acho que isso está sendo um problema sério que a gente não está sabendo tratar ainda no Rio. Bom, a passagem das creches para a educação tem sido uma realidade. Então, como a gente tem um tempo para acabar, como a Sônia falou hoje, né, com o conveniamento, as creches estão passando para a Secretaria de Educação, mas, isso é uma problemática para os trabalhadores da educação, o prefeito espertamente, ao invés de fazer o concurso para o professor, né, ele fez concurso para o técnico e aí para o agente educador, que ele recebe menos, porque ele não recebe como professor, para trabalhar nas creches. Então, ele está colocando aquilo que a gente chama o profissional, que não tem a capacitação exigida pela legislação, que é o ensino superior, para trabalhar, porque ele não quer pagar o professor para trabalhar na creche. Isso é uma luta do movimento de educação infantil no Rio, para que os concursos sejam para professores e que, portanto, esses professores com formação qualificada sejam os trabalhadores das creches na cidade. Bom, uma outra problemática, e aí eu considero muito grave no Rio, e eu não sei como é que é aqui, a gente pode fazer essa discussão, que tem a ver com o ensino fundamental, foi a questão da seriação que existia e que o governo César Maia, no seu primeiro mandato, ele estabeleceu por decreto que as escolas seriam cicladas. Por decreto. Vocês veem, eu falei para vocês, nós não temos congresso, não temos discussão no Rio, tudo vem por decreto. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é muito difícil. Para quem trabalha na rede, a cada dia ou a cada governo receber decretos que mudam o sistema sem sequer o professor, o coordenador, o diretor ser consultado sobre o que deve acontecer na educação da cidade. Nós recebemos tudo por decreto e também as escolas cicladas. Eu tinha aluna que era diretora de escola que falava para mim assim, Tereza, eu não sei o que eu vou fazer, porque isso era em novembro, a partir de 1º de janeiro a escola vai virar ciclo de formação. E ninguém sabe o que é que a gente vai fazer. E aí teve aquelas tais reuniões de formação que eles diziam, né, que era capacitação para que a escola fosse reestruturada para trabalhar com ciclos, e a gente sabe muito bem que é uma outra estrutura a escola. Só que a secretaria não mudou em nada a estrutura da escola. Então, o que aconteceu durante praticamente os últimos 10 anos no Rio de Janeiro? Nós tivemos uma proposta chamada de ciclo, só que não era ciclo aquilo que estava acontecendo na escola. E os pais viram seus filhos avançarem os anos, né, porque aí não, detalhe, eles só implementaram o primeiro e, primeiramente, só o primeiro ciclo, que envolvia o CA e a antiga primeira série, né? Então, CA e primeira série era o primeiro ciclo, não tinha reprovação. Depois da primeira série para a segunda série, aí sim as crianças poderiam ser reprovadas. O que aconteceu? Depois eles implementaram o segundo ciclo, que foi de segunda e terceira série, seria o segundo ciclo. Aconteceu que as crianças todas chegaram à 4ª série, e aí vocês viram, devem ter visto acompanhado pela imprensa, sem saber ler e escrever. Sem saber ler e escrever. E aí, o que os pais disseram? O problema é o ciclo.
O problema não é o ciclo, no meu entender. O problema é aquilo que foi feito em nome de ciclo. Se não se mudou a estrutura da escola, não se fez uma nova organização curricular da escola, se os tempos da escola continuaram os mesmos, aqui não era ciclo. É alguma coisa que foi chamada de ciclo e continuou seriada. E aí as crianças começaram a chegar na quarta série sem aprender a ler e escrever, sem as operações matemáticas. Enfim, então virou o caos. Essa última eleição, o que aconteceu é que a população começou a se revoltar tanto porque a questão era o ciclo, e que começou a dizer que não queremos mais ciclo. Aí o prefeito Eduardo Paes, que está lá, que é agora o nosso prefeito, acabou com o ciclo e voltou série. Então, virou o caos. E a Secretaria de Educação, a primeira iniciativa, eu poderia pensar que ela pudesse, como primeira iniciativa, convocar um congresso de educação para ouvir os educadores e o que eles pensavam sobre ciclo, os pais e os profissionais da escola. Não. A primeira coisa que ela fez, vamos fazer uma avaliação. E fez uma prova, porque Cláudia Costinha, aliás, veio de São Paulo, viu, professores? A secretária reclama, né? Veio de São Paulo, tá? Ela estabeleceu que precisava fazer uma avaliação para saber como é que estava a situação da educação na cidade, como se os professores não soubessem dizer, né? Como se os movimentos não soubessem dizer qual era a situação da educação da cidade. Mas foi feita uma avaliação a custo, muito caro, onde se descobriu, pasmem, que as crianças não sabiam ler na quarta série. Ora, todos já sabíamos disso. Todas as escolas sabiam disso. Que, portanto, nós vamos fazer projetos para acelerar. E contratou o Instituto Ayrton Senna, também de São Paulo. Eu não sei por que isso está acontecendo no Rio de Janeiro, sinceramente. Não tem nada com o Instituto Ayrton Senna, do Brasil, tá certo. Né? Para fazer o projeto Acelera, onde os professores recebem pronto todo o material para fazer a aceleração dos alunos. Eu estou trazendo essa realidade para vocês porque eu acho isso tão absurdo, que eu acho que a gente precisa ter contrapontos para saber o que nós queremos. Veja, porque nós, professores, sabemos as condições da sala de aula, nós sabemos aonde estão os problemas, só que nós não somos, com raríssimas exceções, consultados, né, para dizer o que queremos e aquilo que acreditamos ser o melhor, junto com a comunidade escolar, construir enquanto proposta educacional. Então, acho que a problemática dos ciclos eu acredito, porque já vi no Brasil a proposta de ciclos acontecer de forma extraordinária, né, onde os professores, de fato, construíram uma proposta pedagógica para a escola, que não tolhia o aluno, que respeitava os tempos de aprendizagem, e isso é fantástico quando a gente vê aqui no documento da CONAI o respeito à diversidade, aos tempos, à inclusão. Então, a proposta de ciclos é uma proposta que eu acredito ser muito boa, se ela for bem discutida, bem debatida e, obviamente, acordada na escola, para que ela, de fato, se organize nesse outro tempo, nessa outra estrutura, para que as crianças tenham tempo, de fato, para aprender no seu tempo. E que, de fato, tenham um acompanhamento necessário, quando for preciso, esse acompanhamento nas séries posteriores. Uma última questão, em relação ao ensino fundamental no Rio, uma outra problemática que eu acho que deve acontecer em outros municípios também, é em relação ao Fundamental 2, que nós temos aquilo que a gente chama de equivalência. Então, os meninos, eles estão, porque nós somos divididos, né? O currículo da escola, infelizmente, ainda é disciplinar, e isso eu acho muito ruim. Eu acho que essa discussão também a gente tem que começar a fazer. Eu sou dono do português, você é o dono da matemática, ele é o dono da língua portuguesa, e cada um é o dono do seu pedaço, e ninguém conversa com ninguém,
né? Como se eu aprendesse agora, não, agora eu vou, não, agora é português, não, agora é matemática. A gente não aprende assim. Então, acho que essa é uma discussão do currículo que a gente tem que fazer, principalmente no Fundamental 2, ou no segundo segmento do Fundamental. E a gente tem no Rio a seguinte situação, contada por diretoras de escola. Olha, eu recebo alunos, ele está no 8º ano, 9º ano, e nunca teve aula de física. Nunca. E ele foi passando porque ele tem que fazer um projeto de, depois, acompanhamento. E não tem um professor de física. Aí eu chamo o professor de matemática, que dá umas aulinhas de física, e aí pronto, está lá no currículo dele, no histórico escolar, que ele teve física até o 9º ano. Isso é o que está acontecendo. Então, as crianças estão terminando o 9º ano sem terem tido aula de física, de química, de matemática, de biologia, porque tem um professor que durante um bimestre, no fundamental, assim, mas a história, geografia, daí depois no ensino médio. A mesma coisa, acontece tanto no fundamental, na história e geografia, e na biologia, e também no ensino médio, na física, química e matemática, que aí é pior. Eles vão passando e aí ficam com a aula de 2 meses, e isso não é pouca coisa, são em muitas escolas. Muitas escolas isso tem acontecido. E não existe nenhuma proposta de Estado que resolva essa questão, a não ser projetos do tipo Acelera, projetos do tipo Autonomia Carioca, que é uma entidade contratada a peso de ouro para trazer a Autonomia Carioca com a Fundação Roberto Marinho. O Acelera é com a Ayrton Senna e o Autonomia Carioca é com a Fundação Roberto Marinho nas telesalas, né? As telesalas é que suprem a necessidade do professor, das áreas, e o aluno termina o Autonomia Carioca com o ensino fundamental completo e de qualidade, né? Porque depois vai ser feita uma avaliação, obviamente, que vai dizer que isso foi um avanço para a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que essa questão da falta de professor em determinadas áreas, isso é uma questão gravíssima que a gente tem que enfrentar também. Por fim, e a última questão é em relação ao piso, quando a gente fala de qualidade, que a gente viu, e o governador do Rio de Janeiro foi um dos que entrou com a inconstitucionalidade do piso nacional salarial profissional, que eu acho que deve ser uma bandeira de luta e melhoramento, porque esse piso, embora tenha sido uma conquista, ele é insuficiente, até pelo que a CNTE já propunha e os outros movimentos nacionais já propunham como piso nacional, que eu acho que a gente não pode falar de educação de qualidade se a gente não está falando da dignidade dos profissionais da educação. E o piso é o primeiro passo para a gente caminhar no sentido dessa dignidade, essa vontade de ser professor. Como eu digo sempre para os meus alunos, eu estou aqui porque eu amo a minha profissão. É verdade que eu trabalho muito, mas eu estou porque eu gosto, eu tenho prazer em trocar, em crescer junto com os alunos. Então, acho que Suzano está de parabéns e eu trouxe essas questões para a gente poder, depois no debate, poder aprofundar e chegar a propostas bem concretas para o Plano Municipal de Educação de Suzano. Obrigada. Então, a professora Lisete, que vocês já sabem, é diretora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, foi eleita diretora. Ela é professora e foi eleita diretora. A eleição da direção de uma escola recorta as nossas vidas. Suzano vai passar por esse processo, professora. E eu não podia deixar, porque acho que isso também é para você um presente, contar isso aqui de cima. Eu queria agradecer profundamente a presença da Lisete, porque, para mim, e da Tereza, não é? Também do Renato e também da Cris, porque eu acho que a gente compõe aqui, Lisete, e aí quero fazer o elogio ao Renato, porque ele tem sido persistente como uma pessoa que vem na conversa. Onde é que nós vamos conseguir chegar, não sei. Mas na conversa estamos indo. Estamos indo.
e acho que a gente tem feito um esforço enorme, enorme, de colocar aqui em Suzano as questões centrais da educação em debate e contar com a presença dessas pessoas aqui, que são, na verdade, um grupo que atravessa gerações. A Cristiane é de uma outra geração, que é diferente da geração da Tereza e diferente da geração, talvez, de nós três, não sei a idade do Renato. Mas eu diria, isto é formador, é uma ação em defesa da escola pública que é intergeracional. E a Lisete é para mim uma referência. Acho que ela tem, e acho que fez, junto com o professor Paulo Freire, um dos trabalhos mais bonitos que eu conheço da escola pública brasileira, que foi essa gestão do professor Paulo Freire. A Lisete era da parte do planejamento da secretaria como um todo. E acho que ela fez uma dobrada em 2 momentos da educação paulista da maior qualidade, momentos distintos. Um primeiro momento no mesmo cargo, um primeiro momento na gestão Mário Covas, como prefeito da cidade de São Paulo. Ela ocupou este cargo de planejamento. Mas era um outro momento. E depois, e termino, e depois, no governo da Luíza Erundina, onde a questão do Estatuto do Magistério foi uma questão fundamental, a questão da gestão democrática foi uma questão importantíssima e central, e a qualidade do ensino e a educação de jovens e adultos compunham as 4 diretrizes da secretaria. Então eu queria agradecer e dizer para a Lisete, ela brincou que eu estava, olha lá, no cabeleireiro, mas a gente tem que contar para ela, olha lá, cheguei atrasada, ela fui ficar bonitinha para vê-la, olha lá. Então, a gente está dizendo o seguinte, para ver as pessoas, os professores e professoras, mas na verdade, Lisete, nós estamos com várias mesas na cidade. E a gente está circulando agora no período da tarde, porque tal como essas pessoas, as demais que vieram, são também muito caras para o desafio que a gente tem aqui em Suzano de fazer essa educação de qualidade. Seja ela do governo do estado, seja ela do governo municipal, seja ela do governo federal. Então, nós vamos tentar ir à frente nessa batalha. Eu vou continuar ali sentada, mais um pouco aqui, sim, quero ver a apresentação. Aí não vou ver o debate de vocês, mas depois vou saber e vou assistir o debate da outra mesa, tá bem? Então, parabéns para vocês e para todos nós por termos essa mesa. Acho que é legal. E eu vou bater palma para ele já. Bom, primeiro eu queria cumprimentar meus colegas aqui de mesa, a professora Maria Tereza, da Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, a professora Lisete Arellano, da Faculdade de Educação, já com uma vasta experiência na educação, que a gente se sente honrado em estar em Suzano, um nome como o da professora Lisete. E a Cristiane, da diretoria da Secretaria Municipal de Educação. Boa tarde a todos os congressistas. E nesse segundo momento do congresso, sendo que o primeiro nosso foi lá no mês de agosto, nós já estamos percebendo um certo amadurecimento. Precisamos sim lutar bastante, ainda temos muitos desafios pela frente, mas eu vejo que o caminho realmente é esse. O canal está aberto para as discussões e eu espero que a gente consiga avançar bastante nesse segundo momento. Bom, com relação à nossa mesa, acesso, permanência e qualidade de ensino de 9 anos. Precisamos fazer assim um parâmetro, precisamos pensar um pouquinho como era antigamente a nossa educação e como que ela vem hoje, né? Então, conforme a Sônia mesmo falou, são gerações diferentes que estão aqui. Na minha geração, eu fui o último que fiz aquele exame de admissão. Então, o que acontecia? As pessoas tinham, de 1ª a 4ª série, faziam o primário
e já estavam prontos para o trabalho. Não precisavam mais nada. Então, a maioria da população terminava a quarta série, estava alfabetizada e estava pronta para o trabalho. E muitas pessoas conseguiram evoluir somente com a quarta série, o quarto ensino primário. O que acontecia depois? Tinha lá um exame de admissão para entrar no ginásio. Esse ginásio hoje, colocando nos dias atuais, seria o ensino fundamental ciclo 2, tá? O 6º ano agora. E quem não passasse naquela provinha estava excluído. Ele tinha que fazer um 5º ano, ele tinha que fazer uma recuperação com professor particular, para depois, no ano seguinte, tentar novamente. E aqueles anos de ginásio, eles eram escola pública, tá? Eles foram extremamente difíceis. Era uma média de 6,25, isso lá no estado do Paraná. E diante disso, o que acontecia? Você tinha provas bimestrais, você tinha trabalhos, e chegando no final do ano, se você não conseguisse a média 6,25, você poderia conseguir 6,24, 6,20. Você estava de segunda época, você precisava voltar em fevereiro para fazer uma nova avaliação, tá? E depois você fazia o antigo científico, que hoje é o ensino médio. Colocando nos dias atuais, o que acontece? A partir da LDB, nós temos como educação básica até o ensino médio, cada um dentro da sua esfera, tomando as providências e tentando da melhor forma atender os alunos. Aqui em Suzano nós estamos conseguindo fazer esse atendimento, mas temos agora para 2011 e nos próximos anos novas demandas, então isso nós teremos que ver também. Gostaria de falar, por exemplo, aqui em Suzano nós temos, hoje, da rede estadual, 45 escolas. Dessas escolas, nós temos 41 alunos de salas especiais, temos o PIC, 85 alunos de terceira série, quarta série, 54 alunos, no regular, de primeira a quarta série, 5.500 alunos, quinta a oitava, 22.298 alunos, ensino médio, 13.000 alunos, EJA fundamental, 1.600 e EJA de ensino médio, 3.087, totalizando 48.000 alunos. Então, é um número considerável, realmente é. Esses dados são dados de 2009. Para 2010, já praticamente 10% em cima disso. São dados consideráveis, mas nós ainda temos uma certa dificuldade, sim. Então, dentro dessa permanência, o setor de planejamento tem se esforçado e eles conseguiram, tanto que hoje a nossa assistente de planejamento que estou representando, ela está em São Paulo, lá na COGESP, eles estão estudando a demanda para 2011. Essa demanda de 2011, tanto o Estado quanto a Prefeitura precisa ser atendida. De uma forma ou de outra, nós temos que atender essa demanda. Situação que nós temos, por exemplo, hoje, lá do bairro Miguel Badra, que é um bairro difícil, região norte de Suzano, nós vamos atender Antônio Brasílio, vereador Antônio Garcia, Massaíte, Davi Jorge Cury. Nessas 4 escolas estaduais, nós vamos atender 770 alunos. Esses 770 alunos são alunos do 6º ano, a 5ª série. No Garcia, são alunos do 2º ano.